Eu acho. Eles chegam, né? André. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja como toda tarde de segunda, de muita luz, de muitas bênçãos, com certeza de muito aprendizado. Antes de fazer uma pequena prece e apresentar a palestrante, que todos já conhecem, mas antes de falar sobre ela, gostaria de dar 2 recados. Primeiro, sobre nossa campanha permanente de doação de alimentos. O projeto Resgate está ajudando 50 famílias e a gente tem uma certa dificuldade porque estamos com um monte de coisa para fazer na casa. Então, quem puder colaborar conosco com o alimento, lá na livraria tem a lista dos alimentos que a gente põe na cesta. Se alguém puder fazer esse favor, gratidão nossa é muito grande. E sobre o 11º IEC sobre Tempurá, com churrasco, uma realização da USE Municipal de Araraquara. Esse evento será no dia 21 de setembro, próximo, na Chácara do Nelson.
das 12 às 15 horas. Os convites têm a venda aí na livraria a preço de R$90. E aí nós estamos em manutenção da casa com várias reformas, com várias coisas. Às vezes pode haver algum impedimento, a gente pede a compreensão de todos. Vamos então pedir a Jesus que nos abençoe, que nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com todas as suas bênçãos, abençoando cada um de nós que aqui está, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, abençoando de forma especial a nossa Rose, que é a palestrante de hoje, trabalhadora da nossa casa, pedindo a Jesus que a envolva com o seu amor e com a sua luz, com a sua bondade. E pedimos, querido Mestre, que abençoe esta casa que nos acolhe, com tanto carinho, tanto amor e tanto aprendizado. Pedimos também que envolva todos aqueles que procuram a nossa casa e que envolva também nas suas bênçãos todos os trabalhadores da nossa casa. Agradecemos imensamente por estarmos aqui, agradecemos imensamente pelo auxílio que temos tido do alto sempre. Agradecemos a você, Mestre, pelo seu Evangelho, que nos dá uma forma de conduzir a vida de melhor, sempre melhor, caminhando em sua direção, em direção à luz. Agradecemos imensamente a você, querido amigo, mas sobretudo agradecemos a Deus, dizendo a Ele com muito amor da nossa gratidão através da prece, quando oremos com gratidão e amor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Querido Jesus, continue a estar conosco, nos auxiliando, nos iluminando, nos trazendo uma tarde de muita luz. Pedimos, Mestre, que esteja sempre conosco e que possamos estar sempre com você. Que assim seja. Vamos passar a palavra à nossa irmã Rose, envolvendo-a com muito carinho na nossa melhor vibração. Deus te abençoe. Boa paz. Tá. Obrigada. Boa tarde a todos. Novamente, com imensa alegria, que a gente traz algumas reflexões para vocês. Hoje não de Joana de Ângeles, mas de um autor muito querido, que tem obras assim muito amorosas. É do Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. O tema desse livrinho pequenininho é saúde. E a nossa reflexão será sobre nossa saúde e equilíbrio. Equilíbrio e saúde são duas coisas totalmente relacionadas, né? Então, eu começo por uma definição de 1946 da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que definia, né, saúde como bem-estar completo, físico, mental e social. Não apenas ausência de doenças. E às vezes a gente pensa, né? Eu não tenho nenhuma doença, eu estou saudável. E as coisas não são assim. Então a nossa reflexão de hoje será nesse sentido. Bom, quando fala sobre bem-estar físico, mental e social, a gente tem que entender, né? O que é bem-estar físico?
é quando a gente se sente disposto, quando não tem nenhuma doença, mas também que não tem nenhuma limitação, que a gente possa agir, interagir fisicamente. E o bem-estar mental? O bem-estar mental é quando a gente tem aquela capacidade de lidar com as dificuldades da vida, que a mente consegue lidar. E, lógico, se relacionar com as pessoas, se envolver com as pessoas, tá? Manter esses relacionamentos não é só se envolver, né? Porque relacionar, como diz aqui o bem-estar social, quando a gente se relaciona com as pessoas, isso já é o social. Mas manter saudavelmente essas relações já é um novo passo. Interagir com a sociedade, participar das atividades sociais e também ter um sentimento de pertencimento a um grupo, à sociedade. Porque é bem-estar a gente sentir como aqui nós estamos hoje. Não é uma alegria? Toda segunda-feira a gente reencontrar esses rostinhos amigos de sempre, nos cumprimentarmos, sorrirmos que seja uns para os outros, né? E gestos tão carinhosos, de amizade. Isso é interação. E a gente se sente pertencente a esse grupo, a essa família, né? Não só espiritual que nos acolhe, nos ampara, nos protege, mas também essa família de amigos aqui, né, encarnados. É uma alegria, sempre. E isso é saúde. Coisa linda, né? Bom, a saúde, ela é então sinônimo de equilíbrio entre esses três pilares, né? O físico, mental e social. Então, vamos relembrar aqui o que nos diz a doutrina sobre a saúde. Saúde integral, felicidade real. Quando nós temos saúde e quando adoecemos? Muitos palestrantes vêm aqui e repetem isso. Eu vou ser mais uma só. Nós adoecemos quando nós infringimos as leis divinas. Aí nós adoecemos. Mas aí a gente fala assim, como que eu estou infringindo as leis divinas? Bom, as leis divinas, elas envolvem toda a criação de nosso Pai. Tudo é criação. E nós somos criaturas divinas. Então nós e todo o universo está envolvido nessas leis. Então, desde um pequeno pensamento até um ato grandioso, passa pela lei. Então, se eu desobedeço, infrinjo, desrespeito as leis de meu Pai, seja num pequeno pensamento, ou seja num ato violento, eu vou ser acometida pela lei. Eu vou ser responsabilizada pela lei, por tudo aquilo que eu faço, pelo bem e pelo mal. Pelo bem também, um pensamento amoroso, um pensamento corajoso, uma prece também vai ser, né, envolvida pelas leis de Deus. Só que há aquele envolvimento pelas vibrações que nos adoecem e há os envolvimentos do bem, do amor, da paz, do equilíbrio que nos favorece a saúde, que nos fortalece, que nos engrandece e que nos faz progredir a cada tempo. Não é verdade? Então, quando que eu adoeço? Quando eu fujo das leis de Deus. E aí a gente fica pensando, mas como que eu vou caminhar, viver essas leis de Deus? Quem é nosso guia mesmo? Jesus. Guia, modelo, roteiro, luz do mundo, fonte viva. É Jesus. O seu evangelho de amor, Ele
nos dá os parâmetros de como proceder. E aí a gente lembra assim, Jesus, quando ele falava muitas vezes, ele se referia à natureza. Olha que coisa linda, mas por que será que Jesus se referia à natureza quando ele queria ensinar a gente de alguma coisa? Porque as leis divinas são leis naturais. Leis naturais, leis da natureza. Então a própria natureza nos ensina, nos dá exemplos do proceder. Por isso que Jesus usava esses recursos. Olhai os pássaros no céu, olhai os lírios do campo, e vinham os ensinamentos a seguir. Falava sobre a semente de mostarda, o semeador e tantas outras coisas da natureza. Por quê? Porque a natureza, como Jesus, só serve. O que Jesus fez quando ele passou aqui pela terra? Serviu e amou. Jesus foi puro amor, puro serviço, o tempo todo, em tudo que ele falava, em tudo que ele fazia, em todos que ele curava, ele amava e servia. E a natureza é assim. E João Nunes Maia, através do Espírito de Miramês, vem trazer para a gente algumas reflexões, alguns exemplos desse serviço da natureza que nós temos que aprender, que temos que seguir. Um deles, ele fala do nosso irmão Sol. O que o nosso irmão Sol pode nos trazer em relação às leis, ao respeito às leis de Deus? Todas as manhãs, ele renasce, esplendoroso, ilumina nossas vidas, humildemente, amorosamente, pacientemente. Ele não distingue para entregar sua luz, sua cura, renovação, se é bom ou se é mal, se é justo, se é injusto, se amou ou se odiou. Não. Ele entrega humildemente, todos os dias, essa renovação de fé, de esperança para todos nós. A gente tem que aprender muito com eles. O sol cura. O amor cura. O sol, ele é lugar de reflexão para espíritos muito elevados, segundo algumas obras, sinal de encontros para muitas resoluções do nosso planeta. E de lá, dizem alguns, que espíritos muito amorosos enviam para nós, a todo tempo, vibrações de imenso amor, na tentativa de renovar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que possamos despertar e nos modificarmos. A todo tempo, a todo dia, a todo instante. É um exemplo. O que mais nós temos? A água. Vocês observam que nosso corpo, em média, né, varia com idade e outras coisas, nós temos em média 70% do nosso corpo água, e que o planeta é mais ou menos coberto 70% por água. Então quem não bebe água está fugindo da própria vida, da renovação, da cura. Ela é cura. E a coisa mais linda, quando Miramês diz nesse livro que lá nas nascentes cristalinas há entidades angelicais, colocando ali o magnetismo que a água necessita para nos sustentar, para nos manter, para nos curar, para renovar a vida. Então o sol é vida, a água é vida. E ele dá assim uma dica maravilhosa para nós. Por que que isso é necessário?
Vou contar. Ele diz que a água sai das minas e esse contato da água com a natureza, com o ar, com o sol, vai fazendo trocas importantes para que a água tenha esse poder de renovação e de cura. Mas o que acontece com a água quando chega até nós? A água passa pelos encanamentos, livre do sol, separada do ar fresco. Então ele dá uma dica muito legal, muito valorosa para nós. Ele diz: para todos aqueles que recebem as águas desse modo, pega um copo d'água e outro copo vazio e passa a água de um copo para o outro. Você está fazendo esse contato da água com o ar. Eu já, como tenho, depois que li esse livro, essa mania, eu procuro fazer essa atividade diante do raio de sol, num lugar que está batendo sol, porque aí eu tenho a água, o ar e o sol. A natureza em si. Toda vez que eu vou tomar um medicamento, eu sempre faço uma oraçãozinha em cima do meu medicamento, pedindo a Deus, agradecendo a todos, né? Enfim. E aí a água também. A gente coloca nela toda essa gratidão, tudo que a gente tem de bom, e pede que a natureza coloque ali todos os fluidos que a gente necessita. E lógico que a gente merece, porque às vezes a gente não tem todo o merecimento, né? Mas um pouquinho que seja para que nos auxilie. Olha que coisa linda, que auxílio que Miramês nos dá. Vou falar algumas coisas só de Miramês, porque há muita coisa boa ali para a gente estudar, para a gente falar. Tem também o ar. O ar. Nós respiramos. Necessitamos do ar. Se a gente não respira corretamente, como que nós podemos ter saúde? Porque toda a nossa renovação e toda a movimentação das nossas células precisam da água, da alimentação, precisa do ar, precisa da energia, precisa de muita coisa. E se não respiramos corretamente, não estamos saudáveis. Há alguns que dizem que a saúde, 70% é a respiração. Então, há recursos que nos auxiliam e nos ensinam a respirar. Meditação, yoga e assim vai. Para que a gente possa manter a saúde do nosso corpo, nós precisamos observar quem nos dá exemplos de boa saúde, de paz, de serenidade. E a natureza é paz, a natureza é saúde, a natureza é puro amor. O que mais nós temos aqui, além do ar, além da água, do sol? Os nossos irmãos menores. Há muitas virtudes que nós não temos, mas que estão brotando ali nos nossos irmãos menores. Quando a gente observa os animais, a gente percebe a maneira como eles nos olham. Aquilo é o início, o resquício ali, né, de sentimento que está brotando, que um dia na evolução se tornará esse sentimento maior de amor. A maneira como eles nos olham é muito carinhoso, não é? E a fidelidade que alguns animais têm para com os outros, será que nós temos essa fidelidade? Há entre os animais alguns que perdem os seus parceiros, que nunca mais se associam com outros. Que coisa mais, né? Que fidelidade, que amor. A gente vê entre os animais uma qualidade que pouco se vê nos seres humanos, que é de receber a diferença, a diversidade. Há animais de diferentes espécies que acolhem outros. Me lembro até das aulas do Moacir, quando fala do coco,
aquele bichinho que... Como que é o nome? O cuco. O cuco. Gente, o cuco, quando ele contou essa história para mim, a primeira vez, eu fiquei pasma de emoção. Ele é um animal grande e ele não choca os seus filhotinhos. Ele coloca o seu ovinho em outros ninhos, o cuco. E aí os outros animais ficam ali, chocam, criam, cuidam. Então, às vezes, é aquela disparidade, um bicho grande perto de um outro pequenininho e tratando com aquele amor, com aquele carinho, né? Com aquele início desse sentimento. Eu fiquei assim, maravilhada, né? Que eu não sabia dessa história do cuco. E tem tantos outros exemplos que a natureza nos dá. Os animais também nos ensinam o limite do excesso. E como que eles se alimentam? Eles ficam ali se alimentando sem fome pela gula? Não. Eles se alimentam enquanto tem fome. Depois, o resto fica para os outros. Ele divide. Ele não leva para casa e guarda o resto do alimento. Ele não acumula. Nós não. A gente, por gula, às vezes, comemos até passar mal. O excesso. Aquilo que não convém. O animal não, ele come o que convém. O que é para ele se alimentar e o que vai fazer bem, o que ele precisa. Nós não. Nós temos que seguir esses exemplos. Nós temos que observar a natureza. Não é verdade? Então, são os exemplos que Miramês nos traz dentro desse livro Saúde, né? Essa natureza que nos ensina a servir, a sermos irmãos diante desse mesmo Pai, diz que a gente tem que ser humilde. E quando a gente pensa em humildade, quando eu penso em humildade, eu sempre me lembro da prece de Cáritas. Senhor, né? Dai-me a simplicidade para que, né, um dia a gente possa espelhar a imagem desse Pai. Então, a gente tem que desenvolver em nós virtudes que não são fáceis. E aí a gente fica pensando assim, refletindo durante os estudos, como que uma pessoa que às vezes não está estudando vai fazer para iniciar esse processo de observar as leis de Deus, de observar a natureza e se auto-corrigir e conduzir, porque só a transformação moral é que vai trazer essa evolução, essa conexão com o Pai e essa saúde total, integral. Aí eu pensei, a gente tem que observar como nós estamos vivendo dentro da nossa casa, com a nossa família, junto com os nossos amigos, na sociedade, no trabalho. Como que nós estamos agindo? Então vamos refletir algumas coisas, algumas coisinhas só. Então vamos lá. No trabalho, eu tenho que observar. Como que eu vou para o trabalho? Com disposição, dormir o suficiente para que eu possa chegar no trabalho refeita, ou eu fiquei a noite inteira fazendo alguma coisa e aí eu vou para o trabalho bufando de novo. Aquele chefe, nossa, eu vou encontrar aquele amigo de trabalho. Eu vou assim? E isso vai nos trazer saúde? Esses pensamentos, esses sentimentos? E lá dentro do trabalho, como que eu me relaciono com as pessoas, com os meus colegas? Seja eu funcionário, seja eu encarregado, seja eu patrão, seja eu qualquer posição dentro de um trabalho, de uma empresa, seja onde for. Eu estou ali para servir, para ajudar, sou gentil,
olho para as pessoas com respeito e respondo as perguntas que me fazem com atenção, gentileza e respeito? Porque eu não posso esperar do outro aquilo que eu não dou, aquilo que eu não ofereço. E como que eu faço o meu trabalho? De qualquer jeito, mal feito, mal acabado? Ou eu dou o meu melhor? Às vezes com sacrifício a gente dá o melhor no nosso trabalho, não é verdade? Porque nem sempre o nosso trabalho é fácil. Às vezes exige muito esforço físico dentro do trabalho. Às vezes exige muita memorização e realização de slides, dependendo do trabalho que você tem. Por exemplo, nossa profissão professor, né? Aulas que têm que ser muito bem preparadas, né? A gente tem que estudar. Outro tem que trazer o trabalho feito de casa para poder servir. Você preparou corretamente aquilo que você vai servir para os seus irmãos ali no seu trabalho? Por exemplo, uma pessoa que tem um carrinho de lanche. Ela não faz tudo ali. Ela tem que preparar. Como que ela preparou? Com alegria? Com amor? Com respeito? Com dedicação? Manipulou os alimentos com cuidado? E falando de alimentos dentro da nossa casa, a cozinha e a mesa são lugares sagrados, diz Miramês. Porque a gente come aquilo que a gente pensa. Essa é a frase. E a gente respira aquilo que a gente sente. Olha como isso é forte. A pessoa que manipula alimentos para si e para os outros, ela tem que ter uma mente limpa, arejada, porque quando você manipula um alimento, você magnetiza aquilo. Você coloca a sua energia, você coloca os seus sentimentos. Você pode contaminar um alimento com um pensamento de ódio, de vingança, uma lembrança numa hora inadequada. A gente tem que estar com a mente leve, limpa, para entrar numa cozinha. E aquilo que você, quando você entra numa cozinha que alguém está trabalhando com alimento, assuntos edificantes, leves, amorosos, porque a fala, a palavra também pode contaminar. Então não é lugar para discussão, não é lugar para falas não edificantes, né? Menos ainda violências, nem na mesa e nem na cozinha. E a gente acha que a gente pode sair fazendo tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. A gente tem muito para aprender, muito ainda. A nossa família, a nossa casa, ela é um lar, não é um lar? Onde nós estamos com a nossa família? E a gente diferencia a nossa casa de um lar para um hotel? Como que eu estou fazendo dentro da minha casa? Como que eu estou agindo dentro da minha casa? Eu estou fazendo como se fosse um hotel? Eu entro e saio sem me envolver com as pessoas da casa? Oi, bom dia! Super alegre, mas sai. Aí vem almoçar cada um no horário, ninguém se encontra, ninguém se fala, e aí vem dormir. É um hotel, um verdadeiro hotel. Mas o lar não é um hotel. O lar é um espaço de convivência, é um espaço sagrado que tem uma história da família, porque as paredes do seu lar estão também impregnadas pelas vibrações daqueles que moram na casa. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras e os atos. Então, se você quer um lar equilibrado e pessoas saudáveis, começa pelo lar. Gentileza, respeito, consideração, atenção, convivência. E também valorização daqueles que estão dentro da casa, que te servem e te auxiliam. É dar valor a quem cozinha, a quem limpa,
a quem cuida daquilo que você usa. É dar valor, é dar amor, é respeito, é consideração, é saúde. Porque cada um ali coopera entre si. Então, se eu quero ter saúde física, mental e social, eu preciso de um conjunto de coisas, um conjunto de condutas, em todos os lugares que eu esteja, que eu frequente, que eu viva, que eu conviva. Então, é no trabalho, é na família, é dentro da convivência dos amigos. Lembrete, amigos. Nós temos amigos verdadeiros e amigos verdadeiros eu posso encontrar em qualquer lugar, inclusive dentro do meu lar. Porque eu posso levar meus amigos verdadeiros ali. E eu não vou precisar de nenhuma distração para conversar com os meus amigos verdadeiros. Aqueles que eu gosto, aqueles que eu considero. Aqueles que eu tenho, vamos dizer assim, como dizem os espíritos, é uma família espiritual. Eu posso levar dentro da minha casa e não vou precisar de nenhuma distração. Não vou precisar de bebida, não vou precisar de drogas e não vou precisar do tabaco. Porque eu quero vivenciar cada minuto que eu estou com aqueles meus amigos, falando e vivenciando coisas edificantes. Mas existem aqueles que não são amigos verdadeiros, são companheiros, que são aqueles que eu necessito ter na minha vida para que, junto comigo, caiam nos equívocos e nos vícios. São aqueles que nos acompanham para esses lugares, às vezes, né, infelizes, onde a gente se esquece da família, se esquece de si mesmo e se esquece da própria vida. Eu não tenho que esquecer da minha família. Eu amo minha família. Eu não tenho que esquecer da minha vida. Ela é preciosa. Ela é uma oportunidade que Deus me deu. Eu não tenho que esquecer dos meus problemas. Eles são oportunidades que Deus me dá para eu aprender, para eu progredir, para eu me renovar, me tornar um espírito melhor. Eu não tenho. Então eu tenho que fazer escolhas. Eu também tenho a sociedade que eu tenho que analisar. E a sociedade? Como é que eu me comunico com a sociedade? Como você está interagindo com a sociedade? Vamos falar de algo do momento. As redes sociais. Eu acho a tecnologia maravilhosa. Há oportunidades maravilhosas de aprender, de pesquisar, de crescer. Mas o que eu estou procurando na rede social? O que eu estou procurando através da tecnologia? Porque a gente procura aquilo que a gente dá valor. E o que tem valor para nós são nossos tesouros. Então vamos lembrar da fala. Onde está o seu tesouro, estará aí também o seu coração. Se eu estou compartilhando dentro das redes sociais ou qualquer outro lugar aí de tecnologia, o ódio, a violência, a vingança, eu estou indo completamente oposta à fala de Jesus. Jesus era paz, Jesus era mansitude, Jesus era a alegria de viver, a valorização da vida, Jesus era a luz. Nós estamos sendo luzes? Estamos sendo luz no caminho das pessoas? Nós estamos compartilhando coisas edificantes e fugindo daquilo que foge da palavra e do evangelho de Jesus? Nós estamos fazendo isso? É para a gente pensar. Porque se nós não estamos fazendo isso, não tem como a gente ter saúde. Porque eu estaria fugindo das leis de Deus.
para quem estuda as leis de Deus, sabe que tudo na vida do ser humano está dentro das leis que governam tudo e a todos, a todo momento. Entendem? Então nós temos aqui a última das nossas colocações e avaliações e reflexões da nossa vida, que é a nossa rotina espiritual. Como eu estou na minha rotina espiritual? Eu venho para o centro ver a palestra, prestando atenção e observando tudo aquilo que as pessoas preparam aqui, o que serve para a minha vida, o que não serve, como que eu devo agir, como eu não devo agir, o que eu devo melhorar, o que eu devo continuar. Faço isso? Ou eu fico distraída, pensando em outras coisas? Pensando que eu estou atrasada, pensando que eu tenho que fazer isso, pensando que eu tenho que fazer aquilo, pensando na discussão de ontem, pensando no trabalho de amanhã. O que eu estou fazendo aqui? Presença. Seja presença em tudo que você faça. Você está no centro, ouvindo uma palestra, então ouça a palestra e absorva tudo aquilo que você puder de cada pessoa que sobe aqui. Porque cada um que sobe aqui prepara carinhosamente, amorosamente, algo que pensa que vai poder ajudar a cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Não estamos aqui à toa. A gente dispõe de tudo aquilo que a gente pode, que está ao nosso alcance, para que possa auxiliar. É também serviço. E se eu estou falando da rotina espiritual, essa é a minha rotina espiritual. É o meu serviço, que eu faço com muita alegria, com todo o meu coração. E pedindo a Jesus que me ilumine muito na hora de preparar cada palestra. Pedindo a Jesus, antes de começar essa fala, que a minha fala seja a fala que Ele gostaria nesse momento. Que encontrasse o coração de cada um e tocasse o coração de cada um, para que pudesse sair daqui melhor do que na hora que entrou. Esse é o meu desejo, cada vez que eu preparo uma palestra e cada vez que eu começo uma palestra. Que ela seja assim, uma mudança, uma alegria, um recomeço, uma retomada. Como muitas palestras dessa casa foram para mim. Quando eu pisei aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira e até hoje, durante muitos anos. Eu aprendo cada dia que eu venho aqui. Eu aprendo com a convivência de cada um de vocês. Eu aprendo com o olhar de cada um de vocês. Eu aprendo com o carinho de cada um de vocês, com a energia de cada um de vocês. E eu me renovo, que eu preciso, necessito dessa renovação, dessa energia, dessa alegria. Bom, então agora quando nós decidirmos fazer essa transformação, essa mudança de conduta, nós temos que nos lembrar o seguinte, para encerrar a nossa fala. Nós precisaremos de muita coragem. Encham-se de coragem. Por que eu vou precisar de coragem? Porque eu vou ter que falar muitos nãos. Eu vou ter que falar não para o meu amigo. Eu vou ter que falar não para as pessoas que querem que eu continue sendo o que eu sou. Eu vou ter que falar não quando aquilo que eu quero fazer, que é o bem, não é o que o outro quer. Eu vou ter que falar muitos nãos, então eu vou necessitar de muita coragem. E vai começar, já vou advertir, dentro das suas próprias casas, com as suas próprias famílias. Nós vamos ter que nos encher de coragem para dizer não e também nos encher de coragem para evitar as desculpas que nós tomamos para continuar naquilo que são as imperfeições que nos chamam. Porque o espírito, ele necessita da felicidade real, mas o corpo físico quer o prazer do mundo, as ilusões do mundo. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de fazer a sua escolha. Qual dos dois
você vai dar asas ao seu pensamento? Ao corpo ou ao espírito? Eu desejo muita luz, muita paz e muitas bênçãos de Jesus para que preencha o coração de vocês, para que possam escolher aquilo que é o melhor, o equilíbrio e a saúde. Muito obrigada, muita paz e muita luz para todos. Amado Mestre Jesus, gratidão imensa pela sua luz, pela sua paz e pelo seu amor, que preencheu este ambiente através dessa espiritualidade amorosa. Obrigada porque cada um de nós, encarnado, desencarnado, podemos sair daqui renovados. Muita alegria, muita paz, que levamos para nossas casas, para as nossas famílias. E em sinal dessa imensa gratidão dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como em toda parte do universo, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente o mal que ainda habita em nós. Que assim seja.